Você já experimentou aquela sensação intrigante ao conversar com um amigo, um parente ou mesmo um desconhecido, onde há a nítida impressão de que estão tramando algo surpreendente e engenhoso? É como se essa pessoa estivesse planejando uma estratégia infalível e você simplesmente não consegue desvendar o que está por trás daquela mente brilhante? Agora, nós vamos conversar sobre o terceiro traço de caráter, o traço psicopata. Mas primeiro, eu quero estabelecer que o termo psicopata pode soar negativo pelo que vemos nos filmes e nas séries. Aqui, nós estamos falando de um traço de caráter que nada tem a ver com a psicopatia da psiquiatria. Apenas utilizamos os mesmos termos científicos que foram designados por Freud e por Reich. Vamos entender como e quando esse traço se forma. O traço psicopata vai se desenvolver entre o primeiro e o segundo ano e meio de idade, quando as crianças começam a interagir mais com o mundo, com as pessoas, além da mãe e do pai. Sabe aquela fase fofa, onde a criança passa a estabelecer mais interação social? É esse o período onde a criança está desbravando um novo mundo e vai apresentando suas habilidades para as pessoas, para os pais, para os tios. Mas e se essa criança perceber que ela só recebe atenção quando tem algo para oferecer? É aí que surge a dor da manipulação. O psicopata teme se sentir manipulado e ser usado pelas pessoas. Essa dor surge quando a criança percebe que só recebe atenção quando tem algo para oferecer. Por exemplo, uma criança percebe que os seus pais só lhe dão atenção quando ela realiza uma atividade ou uma brincadeira específica, ou quando a vovó pede para ela bater palminha de parabéns pelo segundo aniversário, e aí todos se derretem ao ver aquela fofura compreendendo o pedido e reproduzindo a brincadeira cheia de alegria. Agora, imagine essa mesma situação do bater palminhas. Porém, essa criança está um tanto indisposta porque ela está com sono. E ao invés de interagir de volta com a vovó, ela vai chorar. E a reação dessa avó será oposta ao relato anterior. Ela vai apenas fechar o sorriso e dizer para a criança: "Ih, está com sono, né? Vai dormir então." Ela vira as costas e vai embora. Isso pode fazer com que a criança sinta que ela só tem valor quando tem algo para oferecer em troca. Essa percepção pode ser intensificada quando a criança cresce e, mesmo em situações adultas, continua sentindo a necessidade de oferecer algo em troca de atenção ou de validação. Aqui, a mielinização está acontecendo na região do pescoço e do tronco. Esse é o período em que a criança começa a desenvolver habilidades motoras mais refinadas. Ela vai ter maior autonomia de movimento e uma percepção mais ampla do ambiente social em que ela está. Bom, agora que você já entendeu a formação do traço psicopata, nós vamos falar sobre algumas das características físicas. O corpo do psicopata tem um aspecto de triângulo invertido, especialmente no rosto e no tronco, com as partes de cima sempre mais largas do que a parte de baixo, que vai ser mais estreita. E o seu olhar tende a ser mais frio e persuasivo. Mas como isso se reflete na vida e no dia a dia dessa pessoa? Pense num líder de uma empresa, por exemplo. Esse líder pode ter um olhar frio, persuasivo, mas que transmite segurança e poder à sua equipe. Essa característica é um recurso muito valioso para os líderes e para as pessoas que estão em posições de poder. Falando em recursos, os psicopatas são ótimos líderes. São práticos, persuasivos, bem articulados, possuem habilidades de negociação e de articulação. E esse é o seu superpoder para lidar com a sua dor existencial. E isso significa que eles são capazes de lidar com situações bem difíceis, mas tirar o melhor proveito delas. Por exemplo, um psicopata pode ser um ótimo vendedor, um ótimo líder, um ótimo empresário, pois eles vão saber exatamente como persuadir as pessoas e como negociar com elas de forma eficiente. Na vida pessoal, ela pode buscar alguém que busca sempre o melhor para si e para os outros também. Quando ele ganha, o outro também ganha. É uma pessoa que busca clareza nos acordos e nos compromissos, garantindo que todos os envolvidos saibam exatamente o que esperar. Quem possui muito do traço de caráter psicopata
deve evitar ambientes onde se sinta manipulado. Caso contrário, a dor existencial afetará muito a sua vida. Para lidar com isso, busque locais onde você possa liderar, negociar, articular. Faça isso como um hobby ou uma profissão. Faça onde você consiga ter a posição de liderança para usar todo o seu poder de argumentação. Assim, você vai utilizar seus recursos e vai minimizar a sua dor existencial. Torne os acordos claros nas suas relações, seja no trabalho, na vida pessoal ou nos seus negócios. Quanto mais claro forem os seus acordos, menor a chance de se sentir manipulado e mais fácil articular com as pessoas ao seu redor. O traço psicopata está mais ligado ao pilar do pensar do que aos pilares do sentir e do agir. E ele busca estratégias, ele é ambicioso. Por isso é muito comum que busque a utilidade nas pessoas e nas situações, sem enxergar isso como algo negativo. Para pessoas com esse traço de caráter alto, as trocas da vida são naturais e saudáveis. Ambiente onde as pessoas se utilizem dos seus sentimentos contra o psicopata, a chamada chantagem emocional, elas devem ser evitadas. Isso causa muito desconforto e dificulta o crescimento pessoal e profissional dessa pessoa. E, claro, lembre-se aqui, todos nós temos uma mistura de todos esses traços e teremos dentro de nós esse psicopata que vai nos auxiliar nas negociações e no poder de argumentação que tanto precisaremos na vida adulta. E na sua análise corporal, você vai entender com clareza o percentual dos seus traços. Agora nós vamos avançar para o próximo conteúdo, sobre o quarto traço a se formar, dentro do processo de mielinização. Te vejo lá!